Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, uma boa tarde, tudo bem com você? Eu sou a Cláudia Santos, estamos começando aí um Teologia em Família. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Eu sou o Anderson Santos. E nós vamos falar hoje sobre o tema descansando em tempos difíceis. Será que é possível? Será como que a gente faz para descansar em momentos difíceis? Então que você possa compartilhar aí com alguém. De repente, se você conhece alguém que está tendo dificuldades, né, que está em momentos bem difíceis, como nós temos visto, né, todo mundo está enfrentando alguma dificuldade, compartilha, vamos conversar. Você participa aqui com a gente com os seus comentários, porque está começando agora o Teologia em Família. A paz do Senhor, meu querido irmão, uma boa tarde aí novamente. Que o Espírito Santo de Deus repouse aí no seu lar, na sua casa, dentro do seu coração. Que essa seja uma tarde aí muito abençoada para a sua vida, para toda a sua família. Se você estiver sozinho, se estiver acompanhado, que seja aí de grande bênção. Né? Como nós sempre dissemos, compartilhe para ser uma bênção para outras pessoas. O nosso intuito, como o Anderson sempre diz, não é que a gente se torne aí um youtuber, né, de conhecido. O que a gente quer que se torne conhecida é a palavra do Senhor, né, pastor? Com certeza, que venha como um refrigério para a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que estão nos assistindo. Né? Então, a nossa proposta sempre aqui no Teologia em Família é trazer uma palavra que vai de encontro ao teu cotidiano, né? Embora nós entramos mesmo em alguns termos teológicos, mas a nossa proposta é a teologia de prática, né? De praxis. Ou seja, no dia a dia, como é que você pode ser melhor, como é que você pode viver melhor, e tudo isso à luz daquilo que nos instrui a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para nós, né? Exatamente. E hoje o tema é descansando em tempos difíceis. Nós temos sempre pedido orientação a Deus e Deus sempre tem dado temas que estão na atualidade do nosso viver. Não adianta a gente falar de coisas que estão fora daquilo que a gente está vivendo. Né? Então eu creio que essa palavra ela vale para o católico, para o espírita, para o cristão ali evangélico, porque nós queremos que todos participem. Porque nós queremos o quê? Instruir esse tema, por exemplo, descansando em tempos difíceis. Não vou falar, não sou eu, Cláudia, que vou ensinar uma metodologia, o Anderson. Nós vamos ensinar sim, mas à luz das Escrituras, da palavra de Deus, nos baseando em textos bíblicos, em coisas que realmente são instruções do Senhor. Porque nós entendemos que nós somos criados pelo Senhor e que o Senhor nos deixou a palavra dele para que nós saibamos melhor viver, mesmo enquanto estivermos aqui na terra. Vão acontecer momentos difíceis, sim, mas tem como vencê-los? Tem como viver, não só sobreviver, né? Mas viver com esses momentos difíceis. É isso que nós vamos estar falando hoje, né? Vamos estar tentando trazer um pouquinho hoje. Então, por isso que a gente fala, compartilha aí com alguém, chama alguém, avisa, a gente está começando aí o Teologia em Família, chama alguém que você sabe que está sempre participando, aquele que não conhece também. É uma maneira de você ajudar alguém. Tem alguém que não está indo muito bem, tem alguém que está sofrendo. A palavra do Senhor, ela traz um bálsamo. Às vezes a resposta, a solução ainda não veio, mas só o bálsamo que essa palavra nos traz, nós ganhamos força para continuar lutando e chegar até o fim e sermos vencedores em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso boa tarde já vai aí para a irmã Sandra Vieira, né? Deus abençoe a irmã Sandra, sempre uma companheira nossa aí juntamente, Pai, né? Senhor, com Mãe certeza. Nilda, Deus abençoe vocês, né? Poderosamente. Exatamente. E são alunos nossos, inclusive, do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Se você não conhece, né, esse programa é uma realização do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. O nosso intuito é que as pessoas conheçam mais a palavra de Deus, não para ficar brigando com outras pessoas, não, mas para que eles cresçam, sejam pessoas melhores, sejam cristãos melhores, dentro da sua casa, do seu convívio, para que eles possam levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para deixar a vida mais suave, melhor, para estarmos mais perto do Senhor. Então, se você sempre teve o desejo, puxa, eu queria
tanto estudar a palavra do Senhor, mas eu queria um lugar de confiança, que não venha distorcer a palavra de Deus, que não venha desprezar os dons do Espírito Santo, que venha ter um conteúdo bom, mas seja sério. Então vem falar com a gente. A gente no início, né, do vídeo, no final, a gente está sempre colocando o telefone. Depois você pode entrar em contato com a gente. É uma teologia, um curso médio, um custo que cabe no seu bolso. Temos aí 3 modalidades. Temos o presencial toda semana em alguns polos. Temos o semipresencial, que é uma aula à distância e outra presencial, semana sim, semana não. Temos o totalmente à distância, para você que tem dificuldade de estar se deslocando ou de horários. Você pode fazer no conforto do seu lar, a qualquer horário. Não tem mais desculpa, amados. Né? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Nós temos vários alunos que, graças a Deus, têm testificado que têm sido abençoados, têm sua vida transformada, estão podendo melhor falar da palavra do Senhor e está sendo uma grande bênção, né, pastor? Com certeza. Você está perdendo tempo se não entrou ainda conosco, tá? Tem muita gente boa aí que já chegou aí, Cláudia. Vamos dar uma boa tarde aí para esse pessoal abençoado aí que já está se comunicando. Eu sei que alguns não têm essa possibilidade de escrever, outros tal, mas seja bem-vindo todos vocês. Você quer dar um alô aí para os irmãos? Sim, ó, já tinha falado da irmã Sandra, né? A Alessandra, minha irmã, Deus abençoe. A irmã Ivone Rodrigues, boa tarde, irmã. Deus abençoe, a paz do Senhor. Mornildo está com a gente aqui também. Deus abençoe. Irmã Marlene. A irmã Marlene, esposa do irmão Carlos. Deus abençoe vocês. Sempre um dos dois aí representando esse casal abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês, amados. É muito bom ter vocês com a gente. E vão participando, tá? Eu sei que, como o Anderson disse, tem pessoas, né, Anderson, que não estão conseguindo, de repente, estão na correria e dentro disso estão tentando ouvir. Isso é muito bom você estar agregando conteúdo da palavra do Senhor. Tem outros que já têm a disponibilidade de estar escrevendo, mas fiquem à vontade. Entrou também o irmão Ronaldo Oliveira. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão Ronaldo. Grande homem, pastor Ronaldo aí, hein? Parabéns aí, hein? Deus abençoe. É uma família abençoada, né? Grandes amigos que Deus nos deu. Meus irmãos, nós estamos falando hoje, essa tarde, nós vamos falar, né, a ideia de descansar em tempos difíceis. A nossa proposta hoje aqui é trazer algumas lições, algumas instruções, como é que nós podemos descansar em tempos difíceis. Então, vamos fazer uma análise do nosso tema hoje, Cláudio. Vamos partir aqui fazendo a nossa introdução, né? Vamos lá. O que são tempos difíceis? Falando para nós hoje, né? Será que é fácil responder isso aí? Nossa, eu acho que se falar de dificuldade, né? Todo mundo pode dar um ponto, né? Ah, minha dificuldade hoje é falando financeiramente, né? De repente alguém, poxa, financeiramente falando, para mim tá difícil. Alguns perderam o emprego, né? Nesse tempo pandêmico, né? Exatamente. Alguns tiveram redução até de salário, né? Outros empresários, autônomos tiveram uma dificuldade aí, né? Cada um pode. Tem outros que na área da saúde. Outros vivendo um luto. Sim, exatamente. Então são inúmeras as dificuldades. A incerteza, né, tomou conta. Ninguém sabe muito bem de nada, né? A nossa garantia, né, aquelas que eram, né, as bases firmes, mas falando naturalmente, já estão instáveis, né? Então a gente vê que a nossa garantia realmente segura mesmo é no Senhor. E aí a gente olha a instabilidade então, na área da saúde, né, por conta desse tempo pandêmico. Aí nós olhamos a instabilidade na economia, né, com tudo aquilo que nós estamos vivendo, até mesmo por conta da pandemia, mas essa instabilidade nos governos, né, nas autoridades. E aí, em contrapartida, isso afeta diretamente o nosso lar, né, os nossos familiares. Alguns tiveram perdas, outros tiveram que vender os seus bens, outros perderam os seus bens. Então, o mundo passa por uma bala, o mundo em geral. Tudo. Se a gente for ver até na área da educação, tem muita gente preocupada. Poxa, a gente teve um ano, será que o ano foi perdido? Pô, meu filho não aprendeu nada. Exatamente. E aí, o que vai fazer? No começo não sabia, vai ter que refazer? Não vai refazer, mas tudo bem, mas como que faz? Meu filho, de repente, era fácil dele aprender a ler e não conseguiu, ainda não está lendo. Não está alfabetizado, já era para estar alfabetizado. Aí, então, você vem com nós, né, com uma proposta, então, descansando
em tempos difíceis. Irmão, só quando a gente começou aqui a fazer uma exposição do que é tempos difíceis, eu já estou agitado. Já deu medo. Eu já estou agitado. Então, o negócio fica mais sério. Como é que a gente vai descansar em tempos difíceis? Já deu uma agitação agora. Vocês que estão nos assistindo agora, deu uma agitação, não sei porquê. Só quando a gente começou a falar dos problemas que tem, o que são os tempos difíceis, já deu uma agitação, não deu não? Amados, mas calma aí. Não fica preocupado, não. Que tem resposta para isso tudo em nome de Jesus, né? Que o intuito, na verdade, é o descanso. Dá para descansar? A gente não está falando olhando naturalmente, né? O que a gente citou aqui são problemas naturais são que todo difíceis, mundo né? enfrentaram, Que ocorrem. E tem muitos outros, né? A gente citou alguns, né? Que a gente falou da saúde. Tem, né? Tantos. Tem gente que está bem financeiramente, está bem em várias foi áreas. até melhor, né? Que até foi boa para ver que ajudou. Cresceu, expandiu o seu negócio, mas emocionalmente não está bem, né? Exatamente. Tem pessoas muito depressivas, né? Com alguns problemas. Como a gente falou das doenças psicossomáticas. Eu queria, antes de continuarmos, saudar a irmã Elaine. Que Deus abençoe a irmã Elaine, que está lá na Itália, ela, irmão Flávio, seus filhos, que são a bênção. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos vocês. Mas, continuando, realmente, são tempos difíceis e isso a gente não pode negar, né? A gente até, falando da aula de escatologia, o Anderson estava ali ministrando, e nós mostrando tantos sinais, né? Sinais da natureza. Sem dúvida. Tudo nos mostra que realmente Cristo está às portas, né? Independente se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou meso, né, tribulacionista, uma coisa é fato, o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar, e essas 3 escolas entendem isso, né? Quem estuda com a gente sabe aí daquilo que nós estamos falando. Mas quando nós fizemos uma definição de tempos difíceis, e aí, como a Cláudia bem colocou, abre o leque para muitas coisas, mas existe também o descansar, né? O tema é descansar em tempos difíceis. Então, o descansar, nós temos algumas definições, como repousar, como deitar, descansar, por exemplo, tranquilizar. Então, nós olhamos primeiro o que são os tempos difíceis, mas agora nós viemos com a ideia, é aprender a descansar, ou seja, aprender a se tranquilizar, aprender a repousar em tempos difíceis. Eu acho, Cláudia, que a gente só consegue isso a partir de um princípio, que é o princípio da confiança, não é? Sim, porque quando a gente está falando aqui que não é que a gente vai ensinar você a tirar os tempos difíceis. Ou viver como se nada tivesse acontecendo. Os tempos difíceis vão estar aí. Eles estão aí. Não tem como fingir, né, que viver... se trancar e viver no mundo de entretenimento para não lembrar que eles existem. Inclusive, é até interessante ter citado. Tem pessoas fazendo isso. Para sufocar isso, tem gente bebendo, tem gente... indo às compras, assim, comprando para esquecer isso, só que depois vai ter um problema maior. Todas essas coisas que eles estão tentando fazer, pessoas usando drogas, pessoas bebendo, fazendo tantas outras coisas. Se escondendo atrás do entretenimento, um joguinho no celular, rede social o tempo todo. E só que depois que eles voltarem à vida real, que eles vão ter que voltar, vai estar pior. E aí eles vão o quê? Tentar se esconder e cada vez isso vai virando um buraco sem fundo. Né? Então, assim, a gente não vai, não é que a gente vai tirar esses tempos difíceis, mas nós vamos aprender a descansar em meio a esses momentos difíceis. Olha que interessante isso que está falando, mas antes de a gente prosseguir, mandar a paz aí, né, para a irmã Érica, né? Isso, irmã Érica e irmão Cleber, que são bênçãos, nós amamos vocês também. Deus abençoe a paz do Senhor. Deus abençoe. Olha, isso é tão interessante que você está falando, Cláudio. O programa aqui é Teologia em Família. O tema é Descansando em Tempos Difíceis. Não tem como nós fugirmos da realidade na qual nós estamos vivendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Simplesmente fingir que nada está acontecendo é uma tolice. Simplesmente ignorar o problema também é uma tolice, né? Tem gente que vai, por exemplo, mentindo para si mesmo. Porque você confiar é uma coisa, agora você ficar se enganando, né? Você está morrendo de medo, mas está ali fingindo, tentando colocar outra coisa na frente, também não está correto. Não vai adiantar muito. É interessante porque quando a gente olha para os Salmos, e eu costumo dizer o seguinte, Cláudia, que a Bíblia toda é inspirada por Deus, tá bom, meus irmãos? A Bíblia toda. Você tem nos livros, na Torá, né, no Pentateuco, a gente fala na lei, você tem Deus orientando o povo como conduzir, o povo como se portar, como viver na terra que Deus ia dar.
Nos profetas você tem Deus regulamentando tudo isso através dos oráculos, dizendo do que o povo deve se desviar, trazendo o povo de volta a Deus. Nos históricos você tem toda a trajetória de Deus acompanhando o povo, sabe? Trazendo o povo para perto. Mas chega num momento das Escrituras que parece que a voz do Senhor, ela está um pouco mais baixa. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo e vão me entender. Diz assim, como assim? Parece que Deus dá um pouco mais de voz ao homem e deixa o homem se expressar. E sabe onde é que eu encontro isso? Nos Salmos. É gostoso mesmo, Salmo. É realmente, né? A gente vê eles sendo quem eles são, não é assim? Sendo quem eles são. Porque nos Salmos o homem chora. Nos Salmos o homem grita. Ele se enraivece, ele né, parece? diz assim, Deus, eu não aguento mais, pega os meus inimigos. Deus vai de encontro a eles, faz isso. E parece que Deus não está muito assim... barrando isso. Ele está deixando assim, a ideia é assim, ele deixa o salmista se expressar, diz assim, mais ou menos assim, fala meu filho, o que é que está acontecendo com você? Vai, abre a boca e desembucha, põe para fora. Engraçado. E é isso que Deus quer, né? Porque os salmos são louvores, né? Como orações, louvores, e é realmente isso que Deus quer. Às vezes a gente vive, né, fazendo orações que não são aquilo que a gente está sentindo dentro de nós. E Deus, ele quer que sejamos assim mesmo, né? Que a gente possa falar aquilo que está dentro. Queria aqui saudar a irmã Juliana Nina. Deus abençoe, amada. Deus abençoe, minha irmã. Pai do Senhor. É interessante a gente falar sobre isso, porque os salmistas, e a gente fala de Davi e tantos outros, eles passaram por momentos esses de crise, tanto é que a gente tem aqueles que são na nomenclatura, né, os salmos imprecatórios, salmos de lamento, os salmos da realeza. Então mostra que os salmistas eles tinham momentos de alegria, também como tinham momentos de angústia, momentos até de raiva, como você falou, mas uma coisa era certa, eles sabiam como se expressar, ou seja, não adianta, queridos, então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, não adianta você querer fingir que nada está acontecendo, isso não funciona, não é assim que funcionam as coisas, não é verdade, Cláudio? Não adianta simplesmente, eu vou viver uma vida aqui como se nada estivesse acontecendo, isso é a maior tolice, porque está acontecendo, você não vai viver em fuga, né? Sim. Vai ser uma pessoa que vive em fuga, então você realmente precisa saber administrar isso. É verdade. Gerenciar isso. E assim, Deus deixou eles em liberdade ali, até porque os textos eles são inspirados. Eles tinham a presença do Senhor, não é verdade? Mesmo que Deus ele nunca criou alguém para anular o jeito que essa pessoa é. Então, se ele te criou assim, amado, com esse temperamento, foi porque ele ama você, ele tem um propósito dentro disso, e ele sabe, não, eu quero que você seja como você é, na sua oração, no seu louvor, no se expressar, no viver. Para de ficar tentando ser outra pessoa, porque Deus nunca pediu isso. Então, a gente vê os salmistas agindo assim, justamente dessa hora, sendo quem Deus os criou para ser, falando aquilo que realmente refletia o que eles pensavam, o que estava passando naquele momento, né? Justamente. E aí dentro disso que a gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos, primeira coisa, como é que eu posso descansar em tempos difíceis? Você precisa de confiança. Mas a pergunta é, confiança em quê, em quem ou na onde? E aí? Agora que a coisa começa a ficar mais séria. Por quê? Tudo bem, como é que você pode descansar em tempos difíceis? Confiando. Primeiro passo que todos nós precisamos aprender a ter é confiança. Mas quando se fala de confiança, a gente tem essa pergunta: confiança em quê, em quem e na onde? E aí que está. Eu posso confiar no governo? O governo é instável. Sim. Eu posso confiar na economia? A economia é instável. Eu posso confiar então no sistema? Como que anda o sistema? Eu posso confiar no sistema? Não posso. Então, eu preciso confiar em quem, Cláudio? Então, justamente, é interessante que eu acho que a gente já comentou sobre isso aqui. A nossa fé, ela tem que ser racional, com raciocínio, é claro que em Deus. Tem pessoas que não é só, eu só acredito. Mas acredita no quê? Com que base? Porque Deus ele nos fez dotado de raciocínio, não foi à toa. Porque se a gente fosse crer no nada, não sei o que, eu só creio. Não, mas por quê? Não é isso? Justamente para a gente fazer esse apanhado, pensar, mas em quem eu estou crendo? Não, eu creio, mas em quem? Eu estou crendo em Deus. Mas por que eu estou crendo em Deus? Não é fazer essa análise. Que a gente já falou em alguns programas anteriores, a gente começar a colocar a nossa confiança em Deus. Mas por quê?
Até para que quando você for... Às vezes o inimigo ele vem mesmo querendo confrontar o nosso pensamento. Por que confiar em Deus? Porque o Senhor fez tal coisa, porque Deus é o Deus que realiza milagres, porque Deus ele já fez na minha vida ali, olha, aquilo que era impossível, Deus realizou. Então a gente fazer essa análise, não é? Trazer a memória. É como o irmão Ronaldo colocou agora, ó. Muitas vezes esquecemos de viver o Salmo 37, né? Verso 4 e 5, ó. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Aleluia. Então nós não estamos falando numa confiança em um sistema, nós não estamos falando na confiança de um governo. Governos quebram, os sistemas falem, mas nós estamos falando do quê? De uma confiança no Senhor, numa confiança em Deus. Então o nosso desafio hoje à tarde com você é trazer você a essa realidade. Não tem como nós fugirmos dos problemas, até porque a gente até brinca assim, olha que interessante isso, Cláudio. A gente vai para a igreja, aí tem alguém lá dirigindo um culto, ou lá ministrando, fazendo alguma coisa, aí ele diz assim, irmão, deixa o seu problema lá do lado de fora, não traz ele para cá não, deixa o teu problema lá do lado de fora e a gente vê. Aí até brinco assim, o problema de você deixar o seu problema lá na porta, né? Problema do problema, né? Já parece um paradoxo. O problema do problema, ou seja, o problema de você deixar o seu problema do lado de fora, é quando terminar o culto, você sair... Vai estar lá, te esperando. Ele vai estar lá te esperando. Então o que eu faço? Traz ele e coloca aos pés de quem pode resolver o teu problema. Exatamente. Confia naquele que pode mudar a tua história. Então, é isso que a gente precisa entender, trazer a essa realidade. Entregar para o Senhor, né? Porque é como você diz, né? A gente entra na igreja, não é para deixar do lado de fora, para não depois ir embora e levar de volta. Também não é para ficar junto com você no culto, porque tem pessoas que não conseguem mais ouvir a palavra e receber. Porque o coração está fechado, isso, preocupado. Ele tá, como que eu vou fazer? Então ele está tão assim, né, em torno dos problemas, os problemas dominando ele, que ele não consegue mais receber uma palavra, não consegue mais cultuar, não consegue adorar o Senhor de coração. Então isso é muito ruim. Então realmente é entregar no altar, entregar diante do Senhor, porque a gente tem como resolver. Imagina essas situações que a gente falou que estão em volta da gente. Tem como você resolver, amado? Tem como resolver? Não, não tem. Pronto, então já é impossível. Então a gente já entendeu que não tem como nós resolvermos. Então que nós possamos entregar diante daquele que é todo poderoso, como o próprio pastor Ronaldo falou aqui, que ele concede o que deseja no nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. É interessante porque João Calvino, né? Calvino dizia justamente o seguinte: a função dos salmos é justamente retratar a alma do homem. Os salmos são um raio-x da alma humana. Por quê? Porque quando você olha para os salmos, Cláudia, você encontra homens de Deus que estão sendo verdadeiros diante de Deus, e estão colocando a sua vida diante de Deus, estão dizendo assim, Deus, olha, a coisa está assim, a situação está desse jeito, a situação está dessa forma. Muitas das vezes você vê eles clamando por justiça. Deus, julga a minha causa, Deus, e parece com dor, que ele está bravo, né? Tem hora que é com dor. E a gente se identifica, não é, nos Salmos? Sim. Tem hora que eu olho para o Salmo, meu Deus, parece que assim, está falando como eu penso, né? Porque são pessoas que têm sentimentos, temperamentos, estão ali, né, aplicados. Então eu acho que o primeiro ponto nosso, então, aqui é essa ideia da confiança. Como eu posso descansar em tempos difíceis? A ideia de descansar, como nós já falamos, é deitar, repousar, deleitar-se. Como é que eu posso fazendo tudo isso? Então eu preciso de confiança. Confiança em quem? Sabe quem que eu penso? Salmo 23. Amém. Salmo 23. E o Salmo 23, Cláudia, é um salmo de Davi, ele expressa ali toda a sua experiência, vivência de campo, né? Sim. Esse é o pano de fundo do vida salmo. Dele, né? Esse é o pano de fundo do salmo. Davi era um pastor de ovelhas, então ele vai retratar da mesma forma que ele cuidava das ovelhas, ele então se coloca ele troca de posição, né? Ele se coloca no lugar da ovelha e diz assim, agora eu tenho um Senhor. E eu acho que a confiança, então, o primeiro passo a gente tem que ter confiança, não no sistema, não em homens, mas a confiança no Senhor, né? E é tão interessante que se a gente for ver esse Salmo 23, ele começa justamente com essa palavra, né? O Senhor, né? O Senhor, Davi ali, ele está determinando quem que é o Deus dele e quando ele escreve, Davi ali não coloca nem o Senhor, que é Adonai, ele coloca realmente o tetragrama,
que era o nome de Deus, né? Que as pessoas Forte procuravam isso, hein? não pronunciar, porque tinham medo de pronunciar errado. E o nome se tornou até impronunciável. As pessoas, quando iam escrever, de tanta reverência que tinha que se banhar, trocava a pena e escrevia o nome de Deus. Então, assim, Davi, ele entendeu, não, peraí, antes de tudo, o Senhor, ele colocou, o Senhor, que ele colocou realmente o nome de Deus, ele diz, é o grande eu sou, é aquele que falou com Moisés, estando lá no Egito, quando Moisés perguntou assim, Deus, tudo bem, o Senhor está falando que é para eu ir, né, libertar o povo, falar com o faraó, mas quando eles me perguntarem quem que me enviou a voz, o que eu vou dizer? E aí o Senhor diz, diga eu sou te enviou. E esse eu sou tem algumas características, né, dentro dele. O que significa esse eu sou? Né? O que ele disse até mesmo para o Moisés, né? E a ideia, né, lógico, é até difícil você definir esse nome, sim, isso é uma grande discussão teológica, mas ele expressa ao mesmo tempo uma ideia de passado, presente e futuro, ou seja, eu serei o que serei, eu sou aquilo que você precisar que eu seja, né? A pronúncia, Arié, Axé, Arié. É interessante isso, Cláudia, por quê? Porque o Davi diz assim, o Senhor é. Aí ele diz assim, o meu. Então ele tem o quê? Convicção e responsabilidade pessoal. Está dizendo assim, eu sei que ele é, como você falou, mas eu não apenas sei que ele é, eu declaro que ele é meu. Aleluia. Então, o que você precisa, irmão, fazer para vencer nesses dias de crise? Você precisa entender, ele é seu pastor, faça a declaração. Sim. Porque assim, não adianta nós estamos falando aqui, se você não tomar uma postura, um posicionamento e dizer assim, não, a partir de hoje ele vai ser o meu pastor. Então, sabe por que eu vou descansar em tempo de crise? Porque eu sei que ele é, e não apenas é Senhor, mas ele é meu. Convicção. Glória a Deus, coisa linda, né? Eu queria saudar aqui a irmã Vanessa Posetti, o apóstolo Davi Bonafati também, a irmã Nelly Ferreira. Que Deus abençoe a paz, amados. É muito bom vocês estarem com a gente. Mas realmente, né, que a gente possa fazer essa declaração, mas não só de boca para fora, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu sou, Ele é quem? Ele é quem eu preciso que Ele seja. Não quem eu quero, eu quero que... Não, Ele é quem eu preciso para todos os momentos. Ele é quem você precisa que Ele seja. Davi entendeu isso. O Senhor, esse Deus poderoso, Ele é meu. Ele é meu. Ele garantiu ali, ó, de vocês, eu não sei. Mas meu, eu sei que ele é, né? Às vezes a gente quer convencer todo mundo. Não, Deus tem que ser o seu Deus, seu Senhor. Mas ele é seu. Primeiro a gente precisa entender isso, né? Até para a gente levar alguém a crer, a gente realmente precisa que ele seja nosso. Nosso Deus. É até interessante isso, porque assim, irmão, você precisa entender isso, você que está nos assistindo. Você só leva alguém até onde você já foi. Sim. O máximo que você pode fazer é indicar o caminho. Agora, quando você já viveu isso, você pode dizer assim, vem comigo, porque eu sei onde é e eu sei como que é. Então, o que Deus está querendo nos falar nessa tarde é justamente o seguinte, sabe como é que você vai descansar em tempos difíceis? Saber como é que você vai repousar? Primeira coisa, você precisa aprender a confiar. Mas não adianta você confiar no sistema, ele quebra. Não adianta você confiar no governo, ele quebra. Não adianta você confiar no homem, o homem erra. Mas se você aprender a confiar no Senhor, aleluia, e não apenas saber que ele é, mas ter convicção de que ele é seu. Coisa linda, Davi está dizendo assim, ele é meu pastor. Aleluia. Ele é meu pastor. E a partir daí, Cláudia, quando nós olhamos para esse verso, nós começamos a entender que o fato de nós termos ele como nosso pastor, ele nos dá algumas bênçãos. Sim, alguns privilégios. Então, como é que eu vou aprender a descansar em tempos difíceis? Primeira coisa, confiança nele. Sim. O Senhor é meu pastor. E aí o salmista começa dizendo no verso 2, né? Ele me faz repousar. Olha aí, a bênção do repouso. Sim, com certeza. Amados, vocês que entraram de repente agora, estamos falando do tema descansando em tempos difíceis. Eu tenho certeza que a gente vai terminar aqui essa live, todos nós, aprendendo que vale a pena descansarmos no Senhor, nesse pastor maravilhoso. Aqui nós estamos retratando através do Salmo 23, né? Como é bom ter o Senhor, como traz descanso, saber que o Senhor é o nosso pastor. Pastor Ronaldo aqui colocou
né, reiterando da confiança no Senhor. Salmo 125, se confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém. Olha aí, que bênção. Amém. Glória a Deus. Silvinha também, a paz do Senhor, Silvinha. Deus abençoe. E interessante, só voltando um pouquinho, depois você puxa de volta aí, mas eu acho tão gostoso que Davi, ele entendeu, porque ele como pastor, ele viu que a ovelha era um animal mais assim sensível que existia. Sim. É um animal totalmente indefeso, ele não tem garra, ele não tem dentes, né, grandes como de um leão, ele não tem defesas. E a ovelha é um animal que não consegue viver sem ter um pastor. Se a ovelha não for levada, não tiver um pastor, ela não sobrevive. Davi, ele entendeu bem isso e ele se colocou no lugar de ovelha, falou, ó, sem Deus eu não posso viver. E como você falou desse lance da ovelha, ele tinha certeza que o pastor, ele guiava, isso, ele regia a ovelha, né? Ele ia à frente, ele protegia e ele alimentava. Olha as 4 bênçãos já de reconhecer. Isso. Por que eu posso descansar? Porque ele te guia, Aleluia. porque ele rege a tua vida, porque ele te protege e porque ele te alimenta. Só nesses 4 aspectos, meu irmão, você já pode ficar tranquilo. Olha, e foi justamente, você percebe que foi justamente disso que a gente falou, que falamos, o que são tempos difíceis? A gente falou justamente dessas coisas. Olha que Deus maravilhoso. Dá para descansar ou não dá? Eu sinto aqui, amados, a presença do Senhor e eu tenho certeza que o Senhor ele vai de encontro com a sua necessidade aí, meu amado, em nome de Jesus. Então descanse. Davi, ele começou a entender isso, porque fazia parte da vida dele. Ele sabia que ele não tinha para onde correr muitas vezes, mas que ele tinha um pastor que ia com certeza cuidar dele. E aí começa, como você falou, o lance da ovelha. As ovelhas conheciam a voz do seu pastor, né? Sim. Então, mesmo em meio se juntasse ali 2 rebanhos, um exemplo, né? Se misturasse, mas ela sabia quem era a voz dele. Sim, de repente um pastor ia embora, ele começava a chamar, as ovelhas sabiam. Se o outro pastor chamasse, não ia confundir. Eu estou indo junto com as ovelhas. Não, elas não iam junto com as ovelhas. Elas iam por conta da voz do pastor que elas conheciam, né? Nossa, então a bênção de tê-lo como pastor é que ele nos faz descansar. Olha o que o texto diz assim, ó. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha que interessante. Coisa linda, né? Eu queria só dar uma pausinha aqui, irmãos. Irmã Sara Garcia está pedindo oração pelo neto dela, Gustavo, que está internado. Ele engoliu uma agulha de injeção e vai ter que fazer uma cirurgia. Mas eu tenho certeza que Deus já entrou na frente, em nome de Jesus. Vamos irmã orar Sara, agora. Vamos sim. Orar agora, irmão. Você que está nos assistindo aí Isso, agora. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor agora. Amém. Em prol, né, dessa criança, acredito que seja uma criança. Né? E nós vamos entrar. Nós estamos falando agora de confiança. Estamos falando de Deus é quem é o nosso pastor que guia. Ele vai guiar esses médicos. Justamente. E tudo. Vamos orar. Deus, vai de encontro agora, Senhor, a vida, Senhor, do Gustavo. Pai. Meu Deus, Tu sabes o que ele, que o Senhor Pai, possa preparar, precisa, que essa agulha seja retirada, Meu Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor é dono de tudo, conhece todas as coisas. Dai o livramento, vai de encontro, que Deus, nós possamos ouvir e testificar a vitória, Pai, da vida Deus, do Gustavo. toda complicação, vai todo mal, agora, dá vitória a Tuas servos, Teus filhos, no nome de Jesus, em concordância com os irmãos que nos assistem agora. Nós declaramos a bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos no milagre, viu, irmã Sara? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o verso 2 diz assim, né? Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então é justamente isso que você tem falado, né? Exatamente. E olha que interessante, né? Deus, ele coloca todos esses parâmetros que você falou, né? Do cuidado com a alimentação, com tudo. Mas ele fala de deitar, você começou falando de descanso. Você lembra que você começou falando de descanso? Sim. Que a gente falou, tem como descansar em tempos difíceis? E será que você tem conseguido descansar, irmão? Às vezes, eu não tenho tempo para descansar. Mas espera aí, se aqui está dizendo que o pastor faz as ovelhas deitarem, né? Deitarem em verdes pastos. Quando fala dos verdes pastos, está falando de abundância de alimento, de toda necessidade, não é isso? Sim. Mas está falando de deitar, né? Quando fala de deitar, fala de descanso. Então, amados, Deus está falando de descanso para a gente também. Né? A gente já falou nos programas anteriores que Deus ele deu para cada um de nós as 24 horas no dia.
e dentro dela está o horário de descanso. O Senhor colocou os mandamentos, dentro dos mandamentos Ele colocou um dia para o descanso. E é interessante que vários mandamentos, eles estão bem sintéticos ali. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Mas quando Ele fala do descanso, Ele especifica exatamente, olha, você não vai trabalhar, nem você, nem sua escrava, nem seu filho, nem o estrangeiro, nem isso. Você vai guardar esse dia. E Ele especifica, Ele dá detalhes. Então, é uma necessidade, é um mandamento também, não é isso, Anderson? Com certeza. Então, assim, quando eu não descanso, eu estou descumprindo, né? Desconfiando também, às vezes, né? Desconfiando. E aí, por exemplo, aí a gente recorre, por exemplo, se a palavra emuná tá ligada à fé, que é confiança, entrega, fidelidade, e o equivalente dela no Novo Testamento é pistes, né? Que é a ideia realmente. Mas a incredulidade também, ela desagrada a Deus, que no Novo Testamento também tem essa mesma nomenclatura. Então a falta de fé, ela acaba sendo desagradar a Deus. Ela vai de contrário, né? Porque quem está confiando em Deus, que está descumprindo é meio desconexo, não tem como, né, ligar uma coisa a outra. Então, como é que eu posso vencer, como é que eu posso descansar, repousar em dias difíceis? Então, o primeiro ponto que eu preciso ter em mente aí é que, na verdade, eu preciso confiar. Confiar em quem? No Senhor. Quando eu confio no Senhor, Ele me faz o quê? Repousar, me faz deitar em verdes pastos. E aí, quando eu deito nesses verdes pastos, eu fico tranquilo, porque, olha o que o verso diz, Ele me leva a águas tranquilas. E aí você mesmo falou as características da ovelha. A ovelha, ela não bebe água onde tem água de corrente, né? Muito forte, exatamente. E é tão interessante isso, amados. Olha como esse nosso pastor, que é nosso Deus, por isso que ele tem que ser o meu pastor, tem que ser o seu pastor. Porque a ovelha, amados, tem hora que quando, às vezes até um pouquinho de correnteza na água, a ovelha é super medrosa. Tem hora que ela tem medo até do reflexo dela na água. E tem hora que o pastor ele vai ter que pegar ali na mão um pouquinho de água e dar na boca da ovelha para ela ver, olha, tá seguro, vem. O pastor faz isso? Que pastor bom, né? Meu Deus. Tá vendo, amado? Vale a pena descansar nele como pastor. Então, nessa tarde, você está dizendo que, por exemplo, a gente pode descansar, porque nós podemos descansar, porque se precisar, além de nos levar a águas tranquilas, se necessário for, Ele pega-nos no colo e ainda dá água na boca. Dá água na boca. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus. Irmão, olha que interessante isso. Queria dar uma boa tarde aqui para a irmã Geni, que a irmã Geni é minha mamãe. Oh, glória. Né? Pai, Senhor, Deus Geni, abençoe. Deus abençoe. A irmã Vanessa, ela faz um comentário interessante. Ela diz assim, olha, nós como ovelhas, nós temos que conhecer a voz do nosso pastor, do nosso mestre, porque o tempo está difícil e muitas das vezes nós não escutamos a voz dele, aí ficamos meio confusos, né? É interessante isso, sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, na época da dificuldade, Cláudio, a gente ouve o que o Jornal Nacional diz, a gente ouve o que o economista fulano de tal diz. Eu sigo fulano no Instagram, ele falou tal coisa. Eu sigo fulano não sei na onde, ele falou tal coisa. Legal, você pode ouvir um monte de gente, mas a pergunta é, você está ouvindo a voz do mestre? Exatamente. E as outras vozes não podem ser mais altas do que a voz do nosso pastor. Tem hora que Deus está falando, fique em paz, eu estou contigo. E aí o jornal está dizendo, gente, é momento caótico, né? É momento de... E Deus falou, não, eu estou com você. E aí? Quem que é o seu pastor? Quem que você vai seguir? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. É forte. Siga o pastor, que nós possamos seguir, né? E aí tem descanso, não tem? Tem descanso. Mas olha que interessante, porque você falou tudo isso, né, desse cuidado. E quando você olha para o Salmo 23, irmãos, olha o que o salmista diz no verso 3. Restaura, né, refrigera a minha alma. Ele está dizendo assim, no verso 3. Nós só estamos fazendo a exposição do verso, né? Sim. Refrigera a minha alma. Existe uma tradução que diz assim, Cláudio, restaura a minha alma. É interessante porque quando a gente entende a tricotomia humana, o homem é composto, embora eu te respeite se você for dicotomista, né? Se você não sabe do que eu estou falando, entra para estudar com a gente que você vai aprender, tá bom? Embora eu respeite o dicotomista, mas vamos dizer, na tricotomia humana, o homem é espírito, alma e corpo. O salmista não falou, ele restaura
o meu físico. O salmista falou ali, restaura a minha alma. É porque a alma é o centro ali do meu intelecto, é onde estão as minhas emoções ali também. Onde realmente, se você recebe um alívio, é ali, né? Então quer dizer que os tempos difíceis destrói a alma. Ah, sim. E nada mais retrata isso do que a gente acabou de falar. Essas doenças psicossomáticas, tanta depressão, tanta ansiedade, essa síndrome dos pensamentos acelerados, como a gente já falou. E o pastor, ele faz isso, né? Ele traz refrigério, ele reconstrói a alma. Eu costumo dizer, amados, fazendo um simbolismo, né? Uma simbologia, na verdade, eu falo assim, o que é esse refrigério da alma? Imagine você num dia quente, mas bem quente, que você está assim, morrendo de sede. Você vem da rua naquele sol assim, castigante. E aí você entra num ambiente que tem um ar-condicionado e toma uma aguinha gostosa. Né? Assim, ai, nossa, que delícia. Eu digo que é esse refrigério, só que para a nossa alma, é muito maior do que para o corpo. Porque tem gente que está super bem no corpo, mas a alma está apodrecendo, né? Está se sentindo muito mal. Né? E é isso que o pastor tem. O pastor Ronaldo mencionou aqui, mesmo que o mundo esteja no período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O mestre tem alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Sim, é só nele, né, que a gente encontra isso, que é justamente esse alívio para a nossa alma, esse descanso, esse refrigério. Quando a gente fala de que ele restaura a nossa alma, então, como é que eu posso descansar em tempos difíceis, né? Como é que eu posso? Então, a primeira coisa que você precisa aprender, confiar no pastor, como nós falamos, reconhecer que ele é o pastor, e a partir daí que você reconhece, tem ele como seu pastor, porque Davi diz, ele é o meu pastor. Então, ele tem convicção, mas ele também nos deixa uma responsabilidade pessoal. Ele é meu, não sei se é seu. Isso. Cada um. E até nesse segmento de falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu creio que tem pessoas que questionam, então Deus não é meu pastor, porque está me faltando tanta coisa. Só que esse nada me faltará, não é que assim, tudo que você pedir vai te dar. É tudo que você precisa, ele vai te dar. Precisa dentro da ótica dele, que é pastor que sabe a real necessidade da ovelha. E é a ideia mesmo no texto original que ele vai estar presente. O pastor não faltará, ele vai estar presente, ele vai estar junto. É por isso que ele diz assim, ele restaura a minha alma. Isso, aí tem todas as necessidades supridas, porque ele está lá, não é isso? Que ele está presente, independente do momento que você está vivendo, ele está presente. Aí a ideia de e restaura a minha alma, refrigera a minha alma, ou seja, ele traz de volta o vigor. Tem gente, Cláudio, que por conta da dificuldade, por conta dos problemas, perdeu o ânimo, perdeu a vontade de lutar, perdeu até a vontade de viver. Tem gente que perdeu a vontade de viver. Mas nesta tarde o Senhor está restaurando o vigor da tua vida. Aleluia. Quando nós falamos de restaurar, a palavra restaurar quer dizer o seguinte, voltar a possuir algo que se havia perdido, trazer de volta o que foi roubado, colocar em melhor estado. Quando você restaura um móvel, restaura um carro, o que você está fazendo? Você está trazendo ele ao estado original, então está melhorando. O que Deus está fazendo com você nesta tarde? Melhorando a tua alma, melhorando a tua vida, melhorando o teu ser, está entrando no teu psique aí, está restaurando o teu vigor, a vontade de viver. Deus está nos reanimando nessa tarde. É isso que nós precisamos entender, não é, Cláudio? E olha, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que nesse versículo fala que ele nos guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Primeira coisa, ele não nos manda pela vereda da justiça, ele nos guia. Quem está guiando alguém? Ele vai na frente. Nossa, irmão, você podia ter dado um glória aí. Pelo amor de Deus. Eu falei que ele vai junto, não, ele vai na frente. Porque quando ele guia, quem está guiando? Quem vai guiar? Vai ter uma caravana que vai para algum lugar. Quem que vai guiar? É o fulano. Aonde que ele tem que ir? É na frente. Quem vai guiando, então, está na frente. Exatamente. Olha que tremendo. Você falou um negócio que ele não apenas vai te levar, ele vai na frente. Mas o irmão, o pastor Ronaldo deu um glória aí. Amém, pastor Ronaldo. A irmã Juliana também. Deus abençoe. Gostoso, amado. Olha o que você falou. Você falou assim que ele guia, né? Então, se ele guia, então quer dizer que ele vai dar direção. Sim. Então quer dizer que em tempos difíceis Deus está nos dando direção? Sempre. Será que você pode receber isso aí, irmão? Que em tempos difíceis Deus vai te dar direção. É por isso que ele está dizendo descansa, porque ele vai te dar direção. Ele vai. E aí
você falou um detalhe interessante: veredas de justiça. Quando a gente tenta entender o que é vereda, Cláudio, o que é vereda, vereda se fala de um atalho, de um caminho mais curto. Isso. Vereda se fala de um atalho, um caminho mais curto. Ou um caminho alternativo. É uma vereda aqui, é um caminho que alguém cria. Só que no mundo secular aí, quando a gente fala de cortar caminho, muitas das vezes as pessoas querem aí simplesmente pular processos e fazer todas as coisas. Só que ele, como nosso pastor, ele dá direção. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora? Talvez eu estou pensando, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que fazer isso. Aí ele fala assim: vem comigo, eu vou na tua frente. Aleluia. Vou te guiar por um caminho de justiça por amor ao meu nome. Ou seja, meu nome vai ser glorificado através da tua vida, meu nome vai ser glorificado através da tua casa. E aí, como você disse, ele não vai junto, ele vai na frente. Isso. E eu até te pergunto aqui, pastor, que eu sei que tem um texto que você gosta muito de ministrar, que fala que Jesus tentou, no momento de dificuldade dos discípulos, tomar a frente do barco. E ele teve dificuldade. Sim, é justamente a ideia, até que você falou, do eu sou, né? Os discípulos entram no barco, Jesus dá uma ordem: passem para o outro lado. Jesus sobe o monte, vai orar, e depois Jesus vem andando por sobre as águas. E aí o texto diz: queria-lhes tomar-lhes a dianteira. Mas eles começaram a gritar: fantasma, fantasma. E Jesus diz assim: não temas, eu sou. Aleluia. Não temas, eu sou. Glória. Sabe o que ele queria tomar a dianteira? Porque o texto diz que o vento era contrário. Ou seja, antes do vento bater nos discípulos, ia ter que passar por Jesus. Aleluia. Então, nesta tarde, confia nele. Como é que eu posso descansar em tempos difíceis? Sabendo que eu tenho um Senhor. Aleluia. E se eu tenho um Senhor que é o meu pastor, ele me guia, ele me leva a águas tranquilas, ele guia caminho para que eu possa passar. Glória a Deus. E não é um fantasma. Não. É Jesus. Tem hora que a gente, meu Deus, como o Senhor deixou que essa situação sobreviesse. Olha, é um fantasma. E é Jesus. Jesus vindo proteger. Jesus vindo tomar a frente. A gente está clamando, pedindo ao Senhor. E tem hora que a gente acha assim: parece que está ficando pior. Não, ele está tomando a dianteira. Continua clamando, deixa ele tomar a frente. Tem pessoas que têm dificuldade de deixar a direção na mão do Senhor. Né? A gente entende que quando você é um pai e uma mãe, né, que já colocou seu filho ali para dar os primeiros passinhos, você não vai empurrando seu filho para ele ir. Você chama ele: vem que eu vou te segurar. E aí cria a confiança na criança, ela dá os primeiros passinhos, aí você vai lá e segura na mão, a hora que dá uma, né, aquela vacilada, mas você está ali na frente. E é isso que Jesus ele quer tomar a nossa frente, ele está nos chamando. E algo interessante que acontecia com as ovelhas, muitas das vezes, que eu acho que até o próximo ponto, que quando acontecia momentos, né, que aqui diz o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Existiam momentos em que as ovelhas tinham que passar, às vezes num vale, porque não tinha mais água onde eles estavam, ou não tinha mais uma graminha verdejante onde estava. Então eles tinham que passar, porque principalmente se falando em Israel, essa região, né, tem lugares que são muito secos. Então eles tinham que atravessar grandes territórios, lugares difíceis, para de repente ter lá do outro lado o alimento, ter lá do outro lado a água, e tinha que passar. Mas aqui está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. E os pastores de ovelhas, que são realmente pastores, relatam que quando há dificuldade das ovelhas passarem em algum lugar, porque elas têm medo, lugares que realmente são próximos a abismos, a lugares que representam muito perigo, e elas não querem vir, mesmo o pastor chamando, o pastor começa a cantar. E quando o pastor começa a cantar, as ovelhas vão tranquilizando, porque a voz do pastor dela e ainda cantando para elas, e elas vão acompanhando, que elas nem veem a dificuldade, não vê o abismo, não vê o precipício, não vê o lugar ali de dificuldade, e elas vão passando. E quando elas chegam do outro lado, de repente nem se deram conta, porque o pastor cantou para que elas passassem. Então eu posso descansar em tempos difíceis, porque ele me dá segurança. Ele dá segurança. Quantas vezes você chegou do outro lado e falou assim: nossa Deus, eu já passei por isso. E quantas vezes Deus não cantou para que você conseguisse passar por esse abismo que você passou? Ou Deus está cantando agora
para você conseguir passar, amado. Então descansa e passa com Ele. Amém, glória a Deus. Queria mandar a paz aí para Cássia, Deus abençoe, para a irmã Maria Aparecida também, que Deus abençoe todos vocês, a família, os irmãos que estão conosco, viu? Deus abençoe cada um dos irmãos. Olha que interessante, Cláudio, dentro disso que você está falando, é muito forte, porque na vida nós vamos passar por muitos lugares difíceis e por momentos difíceis, né? E aí você acabou de relatar tudo isso, que o pastor, às vezes, para dar algo melhor para a ovelha, né? E aí a gente fala, como você mesmo relatou esse contexto histórico, para que ele desse uma pastagem melhor, para que ele desse um lugar de águas melhores, às vezes era necessário passar por lugares, vales, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então eu acho que eu tenho um entendimento aqui nessa tarde, talvez que pode até nos auxiliar os irmãos que estão nos assistindo, que muitas das vezes esse tempo difícil, então, faz parte do processo daquilo que Deus tem para nós. Para algo melhor, né? Para algo melhor. Sim. Olha, então, você que está me ouvindo agora, escuta isso, ó, presta atenção, escuta isso. Talvez esse vale da sombra da morte, esse tempo de dificuldade, esse momento difícil, seja talvez o processo daquilo que o pastor que te conduz, que te guia, está permitindo para que você alcance algo melhor e maior. Exatamente. Deus tem uma coisa boa. Sim, e as ovelhas, assim, elas sabem que o pastor vai levar elas para algo bom, né? Então, mesmo que aconteça esse medo, elas estão tão ali atentas a ele, que vai sempre ter alguma coisa de bom, que elas seguem, né? O pastor Ronaldo mencionou também que mesmo que a morte venha ofuscar e tantas coisas mais, né, a gente não deixar que esse medo nos domine, né? Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem é? O pastor. É verdade, é verdade. Então, a nossa segurança está em Deus. Então, como é que eu posso descansar em tempos difíceis? Só tem um jeito. Você só pode descansar se a sua confiança estiver em Deus. Irmão, o sistema pode quebrar, os reis podem cair, mas o teu Deus, ele permanece para sempre. Ele é o teu pastor. Ele vai cuidar da tua casa, da tua família, dos teus. Então descansa, repousa nele aí, descansa, porque talvez isso que você está passando hoje seja parte de um processo daquilo que Deus tem para a tua vida, né? Quer dar uma boa tarde para uns irmãos aí que estão conosco aí? Sim, está aqui a Gláucia com a gente, a Érica, a Késia, eu creio que a Irmanice, deve estar o Esdras, o Jonathan, essa família toda. Que Deus abençoe, são uma bênção aí. Os irmãos estão no Face aí também, Deus abençoe, que viu? Deus abençoe cada um dos irmãos, são bênçãos demais. Então nós estamos falando aqui, irmão, como descansar em tempos difíceis. Tem como descansar? Recapitulando aí para você que chegou agora, tem como descansar. Primeira coisa, eu preciso aprender a ter confiança. E aí tem um detalhe interessante, Cláudio. Eu lembro que o Lucas, quando ele era novinho, e o Lucas hoje é o nosso técnico aqui, viu, irmãos? Ele está aqui por trás de tudo. Ele está por trás de tudo aqui, ajudando tudo aqui. Ele é o cara por trás das máquinas. Eu lembro que a gente ia pregar longe, né? E muitas das vezes, ele novinho, nós prendíamos ele no carro, colocávamos ele na cadeirinha. E muitas das vezes, irmão, nós chegávamos aí de uma cidade a outra. Às vezes saía daqui 4 horas da tarde, 3 horas, íamos pregar, sei lá, em Americana, em Bragança, em Jundiaí, e voltava depois do culto, 11h30, meia-noite. E o Lucas, ele nunca questionou. Por quê? Porque ele estava seguro ao lado dos pais. Mal sabia ele quantos livramentos Deus nos deu no trânsito, caminhão e tanta coisa, carro que fez barulho, a gente orando, não é? Lembra? Quantas das vezes nós chegamos das agendas? Só Deus a causa. Livramento de enchente, livramento de tanta coisa. Só Deus, e ele lá seguro. Tranquilo, né? Tranquilo. Por que ele estava seguro? Porque a ideia é o seguinte, os meus pais estão no controle. Isso. Sabe que eu quero usar essa metáfora? Aleluia. Descansa, porque o Deus a quem você serve, ele é um pai de amor, ele é um pastor, ele te guia, ele te dirige, ele te alimenta, ele te sustenta, ele tem o melhor para você nessa tarde. Então, ele vai visitar toda a tua casa aí, irmão. Em nome de Jesus, vai visitar toda a tua casa. Em nome de Jesus. E você falou, né, do Lucas, isso aconteceu com os 3. Interessante que, assim, nenhuma das dificuldades que a gente enfrentou, né, no percurso, que já teve inúmeras, irmãos, inúmeras. A gente até tem o nosso carro, o Uno, a gente chama de jipinho, né? Que a gente já enfrentou só cada Deus uma na coisa. causa.
E eu lembro que, assim, não tinha dificuldade. Agora, se de repente fosse tirar ele, olha, hoje eu não vou ficar com você. Não, aí era outra coisa, né? Parecia que tirou totalmente a segurança. Não, minha mãe não vai, meu pai não, então aí era outra situação. Então que a gente seja assim diante de Deus. Não olhar para as coisas em volta, só olhar, o meu pastor está junto? Então eu tô bem. Né? Possamos descansar nesse pastor mesmo. Por que eu posso descansar então em tempos difíceis? Primeiro, porque eu confio que ele é o meu pastor. Aleluia. Se ele é meu pastor, então ele me faz descansar, ele refrigera a minha alma, né? Sim. Ele restaura a minha alma, aí ele me dá direção, como você falou aí, né? Ele me guia por veredas de justiça, ele me traz segurança, Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudia, porque dias difíceis às vezes abate a gente. Com certeza. Dias difíceis, eu sei que a gente já falou de restaurar a alma, mas dias difíceis abate a gente. Ele traz consolo também? Esse pastor, ele é maravilhoso, né? É tudo. E até antes de você falar do consolo, que eu vou deixar você falar. Mas eu queria dizer, amados, não se aflige achando que você é a única pessoa que fica preocupado, né, com os problemas, com as situações. Puxa, meu Deus, agora eu estou de novo assim. Mas a gente só não pode se conformar em estar assim. O que acontece isso com a gente de temer? Altos e baixos a gente teme. Só não pode se conformar em ficar ali escondido dentro desse medo. Não é só eu que tenho, não, esses altos e baixos. Mais alguém que nos assiste eu não tem. sei, eu posso dizer que eu também tenho. Né? Mais alguém tem, assim, irmão? Eu pensei que era só eu que ficava, às vezes, meio preocupado, meio chateado, meio abatido. De repente, não, agora sim, agora vai. Aí, de repente, meu Deus, de novo, que dificuldade, né? Você também sente isso? Olha, é uma peleja, né? É matando um gigante cada dia, tem hora que é o urso junto e vem o leão, tudo junto. Não, né? Porque tem dia que, tipo assim, cara, aleluia, glória a Deus, agora vai, aí de repente uma situação, uma notícia, uma coisa, aí parece que a gente dá aquela murchada. Sim, assim. E outra, eu costumo dizer que nossa visão não é aberta para o mundo espiritual. A gente não sabe quantas opressões vêm contra nós, nos querendo fazer desistir. Então, às vezes, você está numa boa, está bem, Deus colocou, glória a Deus, você está certa da vitória, mas, de repente, do nada, parece que aquela esperança toda que está querendo esvair, está querendo, né? Então, o que a gente não pode deixar, amado, eu não consigo mais mesmo, então, abrir mão de tudo, não. Jogar a toalha. Não, aí nós entendemos que o pastor, ele tem o quê? O consolo. Entendi. E olha que interessante, por que eu perguntei para a Cláudia se o pastor tem consolo, irmão? Porque olhando por verso, eu digo, corre para a Bíblia, irmão. O nosso tema aqui é teologia em família. Então, qual que é a base nossa? Nós olhamos para o texto sagrado. E o texto diz o quê, né? O verso 4, o que ele diz? Eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. O que isso quer dizer para nós, Cláudio? Me ajuda aí. Olha que interessante, né? A gente falando do contexto do pastor, a gente sabe que ele tinha uma vara, né? Que é o bastão reto, e na ponta, né? O que tornava um cajado é aquela ponta envergada, né? A vara, a gente sabe que às vezes uma ovelhinha tá saindo ali do eixo, ele dá uma cutucadinha, traz de volta, põe aqui. A vara também serve para bater nos predadores, aquilo que quer se aproximar. Diz, né, historicamente falando, que algumas dessas varas tinha na ponta enrustido, tinha até uma lança. Você descobria, puxava, né, uma parte, virava uma lança até para poder livrar dos predadores. E tem a parte do cajado, né, que é aquela parte envergada, que é justamente para poder puxar a ovelha. Caiu num lugar onde não tem acesso do pastor, mas ele não vai deixar a ovelha lá. Ele traz de volta para a segurança do pastor. Então, essa vara e o cajado trazem o consolo, né? Porque ele sabe que se ela for para longe, ele vai trazer de volta. Se ela quiser desandar um pouquinho do caminho, ele traz de volta. Se vier alguém querendo levá-la embora. Então, essa vara e o cajado trazem esse consolo, né? De saber que ela vai estar segura. Então, o consolo vinha por conta dessa proteção que o pastor passava para a ovelha. Então, irmão, olha que interessante. Porque quando a gente fala de consolo,
Consolo se diz o ato de aliviar um sofrimento. O que é o consolo? Fulano está sofrendo tal, então eu vou lá consolá-lo, ou seja, então eu vou de certa forma aliviar esse sofrimento. O salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Então por que consola? Porque quando eu estou aflito, o teu cajado me traz para perto. Quando eu estou angustiado, você tem consolo, por quê? Porque o Senhor mostra que é comigo e predador nenhum vai chegar aqui, predador nenhum vai se aproximar da minha casa, da minha família. Então você está preocupado aí, Satanás não vai destruir o teu casamento em nome de Jesus, não vai destruir os teus filhos, você não vai perder os teus filhos para droga, você não vai perder a tua filha para cachaça, não, ela vai sair da porta dessa adega, ele vai sair da porta dessa adega e vai para a porta da igreja louvar ao Senhor, eu tenho certeza nisso, em nome de Jesus. Eu creio e recebo essa palavra em nome de Jesus. Queria saudar aqui a irmã Ivonete Nunes, Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. A irmã Diana, que deve ter corrido e conseguiu, glória a Deus, fico muito feliz. E você está falando, né, do que consola a gente, né? Porque assim, pensa, num momento difícil, é tão bom um colinho, não é? Porque assim, o que traz o consolo? Né? Às vezes não está respondido ainda, não está solucionada a causa, mas você está num colinho ali, traz o quê? Um consolo. Às vezes a resposta ainda nem veio, mas esse pastor, ele é consolador. Ele te pega no colo, ele cuida, né, da sua vida, ele cuida da minha vida. Então esse cajado que muitas vezes você fica assim, né, achando que é para o seu mal, é para o bem, é para guardar, é para te proteger de coisas piores, né? Então, irmão, por que eu posso descansar em tempos difíceis? Porque Ele é o meu pastor, é o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele me guia, porque Ele me dirige, porque Ele me protege, porque Ele me dá segurança, mas também porque Ele tem providência. Amém. Ele tem providência. Se a gente continuar lendo o Salmo, se você tiver a Bíblia na sua casa, é o Salmo 23. É tão gostoso, você vê, é tão simples, mas tão... Às vezes a gente não para pensar, né? Tão completo. É o Salmo 23. Olha o que ele diz. Prepara-me uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então isso é o quê? É providência, não é? Com certeza. Preparar Falou de mesa, né? É providência. Por que eu posso descansar em tempos difíceis? Porque vai ter providência. Vai ter providência. Glória a Deus, eu creio. Mas o que é essa ideia na presença dos meus inimigos? O que é isso? Então, eu acho que a gente pode ver de algumas formas, né? Falando da ovelha, né? Muitas das vezes, porque onde tinha o melhor pasto, às vezes tinham também muitos predadores, porque imagina, tinha mais animais ali em volta. Então, né? Lobo, raposa, tudo porque aonde tem água boa, com certeza vão ter outros animais que também estão querendo. Aonde tem um capim bom, tem outros animais, porque está tudo ali em volta. Até mesmo para quem são os predadores, porque sabe que vão aparecer mais tipo animais de cadeia alimentar vai para lá, então eles vão caçar ali. Justamente. Nossa. Mas olha, o pastor, ele é tão maravilhoso que ele não se barra por conta dos predadores, ele quer dar o melhor para a ovelha mesmo assim, porque ele sabe que ele vai conseguir proteger dos predadores. Então, enquanto as ovelhas às vezes estão ali até distraídas, né, comendo com a cabeça baixa, isso, ele tá ali com o cajado dele, que muitas vezes é a lança, olhando, e se tem algum predador ali, ele vai espantar, ele não vai deixar que nenhum dos predadores tome uma de suas ovelhas. Então a ideia é mais ou menos assim, o tempo é difícil, o tempo é perigoso, mas come, meu filho, eu estou aqui providenciando para você. Come, meu filho, te alimenta, eu estou providenciando o melhor para você. Então por que eu posso descansar em tempos difíceis? Porque eu tenho certeza que Deus vai prover, ainda que seja uma mesa na presença dos meus inimigos. Em nome de Jesus, e creia nisso, amado. Não fique olhando para o tempo. A palavra diz que quem olha para o tempo não semeia muitas vezes, né? A gente vê que Isaac, mesmo falando da Bíblia, ele estava numa época de seca e Deus deu a direção para ele plantar. E ele colheu, né, 100 por 1, não foi isso? Exato. Então, assim, olhe para o Senhor, olhe para quem é o seu pastor e descansa nele, porque ele vai preparar uma mesa para você, mesmo que tenha predadores em volta, e você vai comer em paz, porque ele está lá para te guardar. Então, independente das circunstâncias, ele provê. Ele provê. Então, talvez você está me ouvindo agora, você está olhando e está dizendo assim, poxa vida, mas a gente está passando por dias difíceis, por dias financeiramente, economicamente, o meu comércio não anda muito bem, o meu casamento não anda muito bem, minha vida não anda muito bem, mas fique em paz, porque Ele é provedor, Ele é Senhor, Ele faz, Ele é.
Glória a Deus, eu creio. Até a irmã Vanessa lembrou de um louvor aqui, né? Aquele maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso. Amém. Ele é maravilhoso, ele é tudo, né? Eu não vou cantar, viu, irmã Vanessa? Porque se eu cantar, os irmãos acho que o YouTube derruba, e o Facebook também. Se eu me meter a cantar aqui, irmãos, aí o Facebook vai derrubar, mas aí... Mas ele é triunfante, ele é tremendo. A letra é tudo, forte, esse louvor é forte. Eu creio também. E vamos nos apegar a isso. É tão importante, né? Quero trazer a memória que me dá esperança. Tá te trazendo esperança, amado? Essa palavra que vinda do Senhor, porque para mim tá alegrando minha alma. Todos nós temos as dificuldades. Qual que é o tema? É descansando em tempos difíceis. Todos que estamos aqui, quem está comentando, quem não está comentando, mas está ouvindo, todos temos uma dificuldade. Mas podemos descansar, porque temos um pastor que nos proporciona isso. Glória a Deus. Tem um outro ponto aqui que eu acho que o verso me fala, e aí acho que você pode me ajudar bastante isso, é que quando ele diz assim, né? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que é isso? Porque assim, se o Davi está dizendo que a ovelha pode descansar, porque ele tem um pastor, e aí ele se coloca no lugar da ovelha, como nós falamos, o Davi disse assim, não, agora eu sou a ovelha e ele é o meu pastor, e ele começa a discorrer isso de maneira maravilhosa. Aí ele vem essa ideia aí, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Será que isso é um gozo? É uma coisa de gozo que ele está falando? Eu posso descansar porque até no tempo difícil eu vou ter gozo, é isso? Isso, exatamente. E eu vejo como é tão amplo esse cuidado, né, que traz esse gozo, essa satisfação, mas também eu vejo ele falando até de proteção e de cura. Por quê? Porque a ovelha, muitas vezes, por passar em moitas, em árvores baixas, ela sempre tinha, às vezes, algum arranhão, algum ferimento, e naquele ferimento, muitas vezes, vinham parasitas. Deixa eu te contar aqui, a irmã Sara Garcia colocou aqui, pastor, Deus abençoe grandemente. O meu neto expeliu a agulha de injeção que pediu oração aos irmãos e horário, Deus operou um milagre. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é Esse fiel. é o nosso pastor, irmãos. Aleluia. Esse é o nosso pastor. É que é ao vivo, por isso que eu cortei a Cláudia aqui, é ao vivo. Mas é que, Deus, que lindo, é lindo irmão, demais a gente, mesmo. nossa, Deus é maravilhoso, a gente está emocionado aqui, Glória viu? a Deus. Você vê que veio até, né, de encontro com a palavra. Ele é o nosso pastor. Glória e a realmente Deus. só um milagre para uma criança expelir uma agulha. Mas glória a Deus, nós ficamos muito felizes, né? Deus abençoe a irmã Sara Garcia. Nós continuamos aí orando e vai ficar 100% em nome de Jesus. Está, em nome de Jesus, eu creio. Mas continuando aqui, então, falando, as ovelhas muitas vezes se cortavam e os parasitas começavam a vir pousar naqueles machucados. Então, o que o pastor fazia? Normalmente, eles ungiam até a cabeça da ovelha para curar daquelas feridas e também para impedir de os parasitas se alojarem ali. Então ele estava protegendo e estava trazendo cura. Então ele tem cura para nossas vidas. Nós falamos que ele tem restauração para a alma, mas ele tem cura para o físico também. Meu Deus, então ele restaura a alma, mas ele também cura o físico. Ele também faz sair agulha de injeção. Glória a Deus. Ele faz pôr para fora a agulha de injeção. Glória a Deus. E vai fazer muito mais, amado. Creia nisso. Não deixe que as mentiras do inimigo roubem a verdade que Deus está colocando no seu coração. Essas palavras são verdadeiras. Elas são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Então, quando a gente fala de gozo, aí ele diz assim, o meu cálice transborda, um transbordar, né? Então, eu acho que, na verdade, tudo isso que você falou, essa cura interna, essa cura externa, essa segurança, esse cuidado, esse zelo, faz com que eu transborde. Isso, exatamente. Eu creio que o transbordar, eu vejo também de uma forma que fala de coisas sempre novas, sempre renovando, né? É porque não está parado, né? Isso, exatamente. Nossa, legal. Porque tem pessoas, né, que estão até com taças cheias, mas está sempre com aquele mesmo conteúdo. Não tem nada de novo. E água parada. Ele não dá para ninguém. É dengue, é tanta coisa. E assim, tanto ele não verte para abençoar ninguém, como ele também está ali estacionado. Mas eu creio que esse transbordar, esse pastor, ele tem uma bênção tão gloriosa que não só vai ficar ali para você, mas ele vai transbordar que você pode até abençoar, pode dar para outras pessoas. E fala de satisfação. Nossa. Que você ter satisfação, você vai ter assim para se satisfazer
Não é aquela coisa mirradinha, né? Mas é coisa que transborda, é tão grande que transborda. Glória a Deus. Eu queria mandar a paz também para a irmã Severina Spinelli. Deus abençoe, irmã Severina. Saudades, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente. Amém. Olha que interessante isso que você está falando, Clau. Porque ele vai derramar a ponto de transbordar. Então, por que eu posso descansar em tempos de dificuldade? Porque o Senhor, que é o meu pastor, ele me dá essa segurança e eu vou ter para abençoar. Olha que coisa linda, eu creio nisso. Creia nisso. É uma fase, viu? Aleluia. Vai passar. Você vai ter para abençoar. Você vai ter para abençoar os teus, a tua casa, a tua família, teu vizinho, teu amigo. Você fala assim, vem para cá, porque aqui Deus está transbordando. Você recebe isso? Alguém que está me assistindo aleluia. recebe isso aí, irmão? Em nome de Jesus. Alguém que está assistindo? E aí, Clau, a hora passa muito rápido, né? Muito. Eu olhei agora aqui também. A hora passa muito rápido. Mas o verso 6 é porque a gente está correndo, que daqui a pouco também a gente vai ministrar, né, numa igreja lá na Vila Sabrina, né, lá perto da Vila Sabrina. Mas o texto diz assim, ó, verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Forte isso, não é? Muito forte. Quer falar algo sobre isso? Pode começar você. Não, irmão, porque eu preciso compreender que ele é o meu pastor. Por quê? Porque enquanto eu não compreendo isso, a minha vida se resume àquilo, igual você falou, uma água parada. Sim. Eu não tenho um transbordar e eu fico atrás de bondade e misericórdia. Eu fico atrás, por favor, alguém age de bondade comigo. Né? Eu vou atrás. Por favor, alguém haja de bondade comigo. Por favor, alguém. Não tem ninguém que age de misericórdia. Né? Se humilhando. Para A, para o B. Correndo atrás de tanta gente. Mas olha o que o texto está dizendo. Certamente que a bondade e a misericórdia vai me seguir. Aleluia. Não sou eu que sigo ela. Ela vai me seguir. E o texto ainda te passa uma segurança. E habitarei na casa do Senhor, né? Por longos dias. Aleluia. Longevidade, ainda tem bênção de longevidade. Exatamente. Meu Deus. E é interessante que as ovelhas, assim, percorriam longas distâncias para um pasto melhor, para uma aguinha melhor. Só que o desejo da ovelha era o quê? Retornar para a casa do seu pastor, do seu Senhor. E era tão interessante que eles passavam por trechos difíceis, abismo, por predadores, tantas coisas, mas ela sabia que ela ia habitar na casa do seu pastor. E ela sabia também que no retorno ele tinha preparado um alimento ali para ela também, porque às vezes podia acontecer de não ter. Então olha que interessante, ela passava pela dificuldade, mas ela sabia que ela ia habitar na casa do seu Senhor e aí ia ser por longos dias. E que o nosso desejo, nosso anseio, seja como o da ovelha realmente, tantas dificuldades, mas que o nosso alvo seja, mas eu vou chegar na casa do meu Senhor e vou habitar lá para sempre e eternamente. Nossa, que forte isso. E aí, então, a bondade e a misericórdia vão me seguir. Então, assim, se eu vou na escola, a bondade e misericórdia está comigo? Amém. Se eu estou no trabalho, bondade e misericórdia está comigo. Se eu estou na faculdade, bondade e misericórdia. Se eu estou na igreja, bondade e misericórdia. Dentro do meu casamento, bondade e misericórdia. Para com os meus filhos, bondade e misericórdia. Para com o meu marido, bondade e misericórdia. Para os meus negócios, bondade e misericórdia. Para o meu ministério, bondade e misericórdia. Pastor, sou eu que corro atrás dela? Não, ela que corre atrás de mim. Creio, você podia ter dado um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus, amém. O pastor Ronaldo deu aí um glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos estão todos glorificando. Esdras, Deus abençoe, Esdras. A paz do Senhor. Mas é coisa linda demais, né? Saber que nós temos nosso pastor e que o nosso conforto, como nós falamos, né? Dá para descansar em tempos difíceis? Somente quem tem ao Senhor como seu pastor. Então que você possa dizer hoje, o Senhor é o meu pastor. Aí você pode descansar nos tempos difíceis. Aí o nosso irmão Carlos escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus.
Meus irmãos, muito bom a gente estar junto. Eu queria continuar, mas o tempo não nos permite. Eu quero dizer assim que eu tenho certeza que Deus tem se feito presente. Fico muito feliz do milagre que nós vivenciamos. Um dos. Sim, tenho certeza que muitos. Esse foi a nossa irmã Sara Garcia compartilhou. Né, ela pediu oração e o seu neto expeliu essa agulha, porque, irmão, agulha para expelir só por Deus mesmo. Porque ela perfura, né? Mas Deus é lindo demais. Deus é poderoso. Então, que Deus abençoe vocês, meus amigos, né? Meus amigos, minhas amigas. Foi muito bom. Deus abençoe, Cláudio. Eu queria, na verdade, amados, para dar a finalização, só contar uma historinha. Eu acho que eu tenho... Fica à vontade. 2 minutinhos aqui. Dos dois aqui, ela que fala mais, viu, irmão? Acho que é um pouco concorrido, né? Não, mas dentro dessa... O pastor de ovelha, houve, que é o fato real, uma caravana, né, que estava indo ali para as regiões ali de Israel e... Né, o pessoal gosta muito. E aí eles pararam numa região, o guia turístico parou e eles viram um pastor de ovelhas ali, pastoreando suas ovelhas, e viram quando o pastor pegou uma das ovelhas e ele quebrou a pata dessa ovelha. E na hora, todos os turistas ficaram assim, meu Deus, como que pode isso? Aí tá judiando o bichinho. Não. E ao mesmo tempo que eles se admiraram porque ele quebrou, eles se admiraram porque ele pegou aquela pata quebrada com muito carinho e começou ali enfaixando, cuidando, né, colocando medicamento, enfaixando. E aí que eles não entenderam nada. Aí eles pediram para que o guia fosse lá perguntar para aquele pastor de ovelha o que tinha acontecido. E aí ele falou, olha, o que aconteceu? O pessoal está aqui indignado que você fez isso. Ele falou, não, você não está entendendo. Essa ovelha aqui, ela já fugiu 3 vezes. Ela quase morreu. E está sendo perigoso para a vida dela. Porque se ela continuar assim, vai chegar uma hora que ela vai morrer. Porque eu não vou conseguir achar, viver sozinha ela não consegue. Então eu quebrei a pata dela, por quê? Porque eu quebro a pata dela agora, só que eu vou carregar o resto do percurso, até essa pata dela melhorar, ela vai no meu colo, o tempo todo. Quando a pata dela melhorar, eu vou colocar ela no chão. E ela não vai querer mais estar longe de mim para nada, porque ela vai saber que ela pode confiar em mim. E às vezes, meus amados, nós somos assim. Às vezes a gente é uma ovelha fujona. E Deus está nos trazendo para próximo. Às vezes até um quebrado de patinha a gente está achando que é Deus querendo nosso mal. E não é. É Ele nos protegendo. Protegendo de predadores. Protegendo a gente se perder. E de tantas coisas mais que podem acontecer. Então, saiba de uma coisa. Que se aconteceu algo assim, você não está sozinho. Ele não só permitiu de você quebrar a pata. Mas Ele está te segurando no colo. E que nós possamos ser essas ovelhas. Né? E eu sei que nunca mais, depois disso, a gente vai querer estar distante desse pastor glorioso, pastor de amor. Com certeza. Então, talvez as marcas que nós temos hoje era só o cuidado do nosso pastor, nos trazendo para perto, nos dando segurança e nos colocando juntinho deles. Meus irmãos, que Deus te abençoe. E nós queremos encerrar com uma oração. Foi muito bom a gente estar junto. Espero vocês quinta-feira que vem. O vídeo fica aí para você compartilhar, para assistir posterior, para mandar para alguém, para abençoar uma vida, tá bom? Esse programa ele é oferecido pelo Instituto Ministrando para Transformar Vidas, uma escola teológica na qual Deus nos concedeu para ensinar um pouquinho mais da palavra de Deus e para que vidas sejam transformadas, tá bom? Então quero orar por você, quero orar pela tua casa, orar pelos teus. Tenho certeza que o seu resto de semana e seu final de semana vai ser abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhora, Cláudia. Amém. Vamos orar, amados. Senhor Deus e Pai, muito obrigada Deus. por este momento que o Senhor nos proporcionou Sim, aqui, meu Pai. pela Tua palavra tão abençoada, Sim, por esse Senhor. grande milagre que o Senhor proporcionou na vida do Gustavo, Pai Santo. Sim, Muito meu Deus, obrigada. obrigado E mesmo, obrigado Jesus. pelos outros que já estão acontecendo a favor de Sim, cada um meu de Deus, nós. obrigado, Né, Pai Pai. Santo, eu tenho certeza que o Senhor já tem Em movido. nome de E que nós Jesus. possamos aprender a tê-lo realmente como nosso Em nome pastor, de como nosso Jesus. Senhor, Pai Santo. Que o Senhor possa nos cuidar, né, ter o cuidado de nós como ovelhas, Sim, Pai Pai. Santo. Nos ensina, Pai, sermos ovelhas do Teu passo, ouvirmos a Tua voz e obedecer. Continua conosco, derrama das Tuas bênçãos Sim, sobre meu cada um dos Deus. Teus servos, os que estão ouvindo agora ao vivo, os que vão ouvir posteriormente. Traz uma bênção Em nome especial. de Jesus. Traz o descanso para a alma, Pai, para o corpo. Traga, Senhor, a providência necessária para cada um.
porque Tu és o nosso pastor, Pai. E desde já nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmã Amém. Vanessa colocou aí até sábado. Sábado nós vamos estar pregando a palavra de Deus ali no Ministério Assembleia de Deus, Tempo de Adoração, pastor Gilmar, pastora Giane, ali na Ricardo Butarello, é isso, Cláudio? Isso. É isso, né? Eu não lembro bem, mas é isso, exatamente, né? Ricardo Butarello. Mas qualquer coisa vocês entrem em contato, vai ter os telefones aí e a gente vai falando. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa a paz tarde, do Senhor. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Santos. Espero que esteja tudo bem com você, que a graça e que a paz do Senhor esteja aí sobre a sua vida, onde você estiver. Vim aqui para te apresentar, sou representante do Instituto Ministrando para Transformar Vidas e vim aqui te apresentar uma oportunidade. O Instituto Ministrando para Transformar Vidas nasceu no coração de Deus. O nosso intuito é que as pessoas conheçam mais da palavra do Senhor e nós vimos que havia uma dificuldade, muitas pessoas desejando conhecer mais os cursos com alto custo, e tendo que comprar outros materiais, além do valor da mensalidade. Então Deus colocou esse curso no nosso coração e é o que eu quero te apresentar hoje. Hoje nós dispomos desse curso médio em teologia, tá? Você vai fazer por apenas R$ 80 mensais. Eu estou mostrando aqui para você todas as disciplinas, são 30 disciplinas incluídas nesse curso. Nós temos 3 modalidades para esse curso: presencial, para você que de repente consegue ir até o local. Nós temos hoje 2 núcleos de presencial, são aulas semanais. Se você tiver interesse, depois eu vou mandar o telefone e você entra em contato conosco. Hoje nós temos os polos em Emelino Matarazzo e no Parque Alvorada em Guarulhos, tá? São aulas semanais. Temos aqui o semipresencial também, são aulas presenciais a cada 15 dias. Na semana que não tem aula presencial, nós enviamos a videoaula, tá? Damos todo o suporte em qualquer uma das modalidades. E o EAD, que é totalmente à distância, online, onde nós enviamos toda semana as videoaulas com relação a cada um dos conteúdos. Fazemos também o acompanhamento em qualquer uma das modalidades. O aluno pode entrar em contato conosco a qualquer momento para perguntar, está lendo a apostila, assistindo uma videoaula, surgiu uma dúvida, pode entrar em contato conosco através do plantão Tira Dúvidas, que a gente vai estar tentando sanar a dúvida do aluno, ok? Quais as vantagens de ser um aluno do Instituto Ministrando para Transformar Vidas? Dentro desses R$ 80 mensais, tá, que é um valor promocional, eu tenho plantão Tira Dúvidas, como eu já mencionei, através do canal do WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco e falando, olha, estou com uma dúvida com relação a isso, que a gente vai estar tentando esclarecer. Dentro desse valor também você já dispõe do material didático, um conteúdo muito abrangente, muito bom, você vai ver que vale muito a pena. Não vai precisar, além desses R$ 80, eu preciso dispor de algum outro valor mensal ou vou ter alguma surpresa no meio do curso? Não. Nesses R$ 80 mensais, você já tem o material didático incluso, que é o que nós estamos mencionando aqui. Tem direito às videoaulas. Ah, mas eu sou um aluno presencial, posso assistir às videoaulas? Pode assistir às videoaulas para reforçar o conteúdo que você está assistindo. Quem é um aluno semipresencial? Ah, mas mesmo na semana que eu vou assistir a aula presencial, posso assistir a videoaula? Pode. E quem é EAD vai estar sempre recebendo as videoaulas. E no final, na conclusão do curso, o aluno recebe o certificado de conclusão do curso. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vai ser bênção para a sua vida. Então, qualquer dúvida, caso queira se inscrever, comece já. As matrículas estão abertas, tá? E, na verdade, esse valor da mensalidade, você começa pagando e já começa fazendo o curso, tá? Desde já. Se você quiser, entre em contato com a gente que a gente tem que explicar um pouquinho melhor, tá bom?